Estamos aqui no estúdio com a advogada Patrícia Agradim, que vai aí nos esclarecer um pouco sobre direito imobiliário. A gente viu essa semana, Patrícia, primeiro, muito boa tarde, aqui pela sua presença, a gente viu aí o caso da influenciadora, que renovou aí um apartamento alugado, certo? E teve que sair quando o proprietário aumentou o aluguel, né? Ela disse, o meu sonho, né, virou um pesadelo e acabou sendo aí o maior desperdício de dinheiro na vida dela. E a gente quer saber, juridicamente, né, o que é que vale a pena num caso, né, dela principalmente, que tem um apartamento alugado. Ela foi uma pessoa, né, que pensou de uma forma errada, ela quis achar que fazendo uma reforma, ela ia depois conseguir negociar isso com o proprietário. O que foi, né, que ela fez realmente aí, de uma forma juridicamente falando, que foi errado. Muito boa tarde. Boa tarde, gente. Quando a gente fala, né, da questão contratual, o ideal seria você fazer isso no momento anterior, né? Porque você investir num imóvel que é alugado não é um imóvel seu, é um imóvel que é de terceiro, né? Muitas vezes, assim, pelo que eu vi, né, eu não tenho acesso de fato ao qual foi o contrato que ela fez, como é que foi, mas assim, ela investiu de fato um valor alto, né, na reforma. E assim, quando você coloca esse investimento, tem questões ali que não são assim, benfeitorias que não eram assim úteis, necessárias diretamente. Então, assim, isso daí pode ser ou não indenizável. Então, quando você faz isso previamente num contrato, você pode estabelecer, olha, eu vou investir isso aqui e vou ter tanto tempo de alocação no valor estipulado. Então, o ideal é o quê? Se precaver. O contrato amarrado antes consegue garantir direitos depois. Mas quando você não faz isso e investe num imóvel que não é seu, de fato, você pode não prejuízo ter como esse esse, né? prejuízo. Agora, a gente pegando, né, esse caso de novo, a gente percebe que ela, acho que, pelo menos, ela se equivocou. Porque eu acho que a proposta dela era, tipo, eu vou fazer aqui uma reforma, né? Acho que o proprietário vai gostar, vai ser interessante. Lá depois ele pode me dar, né, aí um desconto, renovar o contrato já com um desconto. Tem muitos locatários que pensam dessa forma, que acham que se fizesse aí, né, uma reforma, futuramente ali ele pode ter um desconto no aluguel. Isso aí tem que ser conversado, lógico, antes, mas tem que estar realmente no papel, tem que estar aí no contrato, que o locatário, ele reformando, ele pode ter aí um bônus, um desconto nas próximas parcelas do aluguel. Isso tem que estar em contrato. Quanto mais detalhado for o contrato, mais segurança você tem, né? As reformas, elas podem ser necessárias, quando é algo que, se você não fizer, é algo estrutural do imóvel, né, e pode gerar um risco até na moradia, como pode ser uma reforma voluptuária. Então, assim, você vai botar uma textura, você não precisa fazer aquela textura, você está investindo uma coisa a mais. E aí, isso daí pode ser ou não indenizável, né? Normalmente, ela não é indenizável, mas pode ser que isso em contrato você coloque que pode ser indenizável. Então, até mesmo para poder você colocar, olha, eu vou investir, né? Isso acontece muito em imóvel que é comercial. Sim. Então, você vai fazer uma reforma e aí você estipula, olha, eu vou ter 3 meses sem pagar o aluguel, porque eu vou estar investindo no imóvel e isso daí vai ficar depois. Então, tudo isso, quando a gente consegue colocar isso no contrato de forma detalhada, evita essa situação posterior. A gente viu que ela teve que sair, né, do imóvel e tal. Quando a gente fala sobre essa saída, né, como é a questão, né, jurídica? A pessoa foi, né, avisada, né, que vai precisar ir se retirar do imóvel, né, o proprietário vai precisar, né, do imóvel. No contrato, isso tem que estar estabelecido para o locatário se retirar do imóvel com tanto tempo de antecedência depois do aviso? Como é que é organizado isso? No contrato, a gente bota, normalmente, né, um contrato bem elaborado, você coloca o quê? O tempo de vigência daquela locação. Certo. Certo? Então, você estabelece ali, vai ser 6 meses, 1 ano, 5 anos. Quando der um prazo anterior, normalmente, a gente faz com 30 ou 90 dias, dependendo, aí o locador vai dizer, olha, eu tenho interesse em retornar o imóvel. Ou então, o reajuste vai ser tanto depois desse final do contrato, né? E aí a pessoa, porque às vezes, de fato, você consegue, assim,
tem um aumento do valor agregado do imóvel e ele resolve que vai ter uma alteração naquele valor. Então, vão se negociar as partes a partir daquela renovação ou não. E aí vai ter um prazo para poder dizer, olha, com 30 dias você avisa, olha, não vou renovar. Ou a outra parte também vai dizer, olha, não vou renovar. E isso fica acordado entre as partes. E se Mas não isso no tiver uma contrato. renovação, no caso, o proprietário, ele conseguiu a venda do imóvel, né? Está alugado, mas ele conseguiu a venda do imóvel. E vai ser vendido, ou já foi vendido, ele está só comunicando, né, aí ao locatário, e vamos dizer que o novo proprietário quer algo meio que imediato. Como é que fica essa situação? A pessoa, quando ela assim, vende um imóvel, primeiro, quem está no imóvel, né, que está lá como locatário, ele tem o direito de preferência. Você vai colocar primeiro a ele se ele tem interesse ou não em adquirir aquele imóvel. Se ele disser que não tem, ele pode estar ofertando para terceiros, né? No momento que ele oferta e vende aquele imóvel, É concretizada a venda? É concretizada, não tem nenhum problema com isso. Agora, o contrato passa a não ser mais com o antigo locador, passa a ser com o novo proprietário do imóvel. O locatário pode se precaver como? Registrando esse contrato de locação na matrícula do imóvel. Então, ele vai ter conhecimento a terceiros sobre aquela locação. E ele, quando está comprando, ele vai ter que respeitar aquele contrato, né? Então, o prazo, todas as condições daquele contrato, ele já tem prévio conhecimento. Se ele não fizer esse registro, né, se o locatário não fizer, de fato, esse registro no cartório de registro de imóveis, ele não tem como garantir isso. E o locador novo proprietário, pode, de fato, né, requerer o imóvel e finalizar o contrato através de uma ação judicial. A gente percebeu muitos casos durante a pandemia, né, de inadimplência, né, por conta de toda a situação, né, que as pessoas viveram, né, na época da pandemia. Como é que é organizada essa situação com relação à inadimplência? No caso da pandemia, a gente viu, né, que vários proprietários, né, entenderam a situação, né, chegaram a um acordo com os locatários e tudo. Mas agora, no dia a dia, como é que funciona ali a questão da inadimplência? Depois de um mês já devendo, 2 meses devendo, o proprietário ele tem como, né, solicitar ali a retirada do inquilino? Olha, quando assim, a pessoa, a partir do primeiro dia que está sem pagar, se torna inadimplente. Não tem só a questão, tem o valor do contrato de locação e tem todas as outras taxas também que estão ali, né? Dependendo se o imóvel foi em condomínio, tem a cota condominial, né? Tem o IPTU. Muitas vezes isso está estipulado em contrato que, além daquele valor estipulado de aluguel, tem todas essas taxas que também são responsabilidade do locatário. E no momento que ele deixa de cumprir qualquer um, ele já passa a ser inadimplente, porque às vezes ele está pagando até o aluguel, mas não está pagando o IPTU, não está pagando a cota condominial, e ele passa a ser inadimplente. O ideal é que o locador faça uma notificação por escrito, né, dando o prazo mínimo de 15 dias para que ele regularize aquela situação. Caso eles não consigam, né, numa tratativa extrajudicial, né, através de uma notificação, chegar a um consenso, chegar a uma forma de pagamento, ajustar, aí você vai para uma ação judicial, que é uma ação de despejo. E essa ação vai depender justamente do quê? Assim, se teve garantia ou não nesse contrato. Porque quando você não tem essa garantia lá determinada no contrato, que é uma caução ou algum outro tipo de garantia, você consegue fazer uma tutela e retirar de forma mais célere aquele inquilino que está ali, o locatário. A gente, quando tem um apartamento alugado, dentro de um condomínio, vamos dizer, e esse seu inquilino está, né, procurando muita confusão, né, não está obedecendo ali as normas do condomínio, com relação a festas, a zoadas, né, procurando até, né, brigas também com os outros vizinhos. Como é que fica essa situação do proprietário? O proprietário ele é comunicado, né, pelo condomínio? Se existir aí algo que vá para a justiça, é o proprietário que vai ter que responder? Como é que fica essa situação? Quem responde, de fato, é o proprietário, né? Porque assim, é o nome dele que está lá na cota condominial, que tem a propriedade do imóvel. Então, o inquilino pode responder pelas questões que ele gerar, de responsabilidade civil, criminal, outras situações, mas o nome do proprietário vai estar ali vinculado porque o imóvel é dele, a responsabilidade é dele. Então, um contrato de aluguel, ele também vai ter essas cláusulas de respeitar o que está ali determinado na convenção e no regimento interno de um condomínio. Porque
qualquer ato desse daí também se torna uma situação que você está descumprindo o contrato. Justamente. E, nesse caso, o proprietário que está aí com o seu inquilino, que está descumprindo todas essas regras e as normas do condomínio, ele tem como entrar na justiça até para, né, ou acabar com o contrato, ou antecipar que o inquilino saia do apartamento? Sim, porque assim, teria também uma ação de despejo por estar descumprindo também as normas, né, internas do condomínio e que são normas que estão ali pactuadas dentro do contrato também que devem ser obedecidas. Então, quando ele começa a descumprir, você tem provas, você tem documentos que demonstram, né, essa situação, você consegue entrar também com essa ação de despejo e de antecipação de fato da finalização do contrato devido ao descumprimento dessas cláusulas que estão ali no contrato. Então, por isso que o contrato precisa ser muito bem elaborado. Quando a gente vê muito as pessoas fazendo, né, copia e cola de ver o modelo e acha que aquilo dali vai estar... Acha que o modelo é o único para todas as situações. E não é. Nós temos muitas particularidades e precisamos analisar de fato cada caso e cada situação para ver o que é que se adequa melhor e as partes podem estar ali ajustando. Essa questão mesmo que a gente fala da cota condominial, tem contratos que, assim, você não vai ter que pagar o boleto da cota condominial, você estipula um valor fixo, assim, olha, seu aluguel vai ser R$3.000, ali já está incluso. Já está o IPTU, já está... Então, você fica ali, ele tem que pagar aqueles R$3.000 e você vai pagar, né? O proprietário vai se incumbir de resolver a outra parte. Então, ele fica responsável por essa parte. Então, tudo isso você consegue amarrar no contrato. Quando você não deixa isso muito claro, você deixa a coisa correr e pode, de fato, ter um problema posterior. A gente, antes de bater esse papo aqui, estávamos acompanhando aí a matéria, né, do poodle, do Brad, né, esse poodle grandão, gigante, tamanho GG. E a gente está acompanhando, né, sempre casos com relação aos pets, nas residências, nos apartamentos. Você vai alugar um apartamento, colocando aqui um case, para a gente entender o cenário. A gente vai alugar um apartamento. O proprietário, ele aluga o apartamento, mas tem lá a informação que ele não quer, né, que tenha pets dentro do apartamento. Você aluga seu apartamento, você não tem pet. Mas, ao longo do processo, você desejou ter um pet, né? E aí, um casal, vamos dizer, tem lá, comprou um pet, né? Ou então, né, ganhou de presente também, e está com o pet. O proprietário é informado que os novos inquilinos estão com o pet. E aí, o que é que vai ser feito? Depende se isso foi negociado antes ou não, né? Sem ser negociado. Né? A questão, assim, não existe uma vedação, né? Dentro daquela moradia você pode ter. Tanto é que hoje os animais são considerados parte da família, né? Então, eu sou apaixonada, né? Tenho meus, então, assim, se você vai ali, faz parte do seu conjunto familiar. Não tem por que negar, né? Se isso daí foi feito, não tem problema. E, inclusive, porque, assim, dentro de um ambiente até condominial, você não pode proibir. Lógico. Né, toda essa questão dos animais. Então, não tem nada que diga que ele não vai poder levar o animal, porque faz parte do núcleo familiar dele e não tem problema. Total. E eu falo isso porque existem, né, muitas casas de praia, flats, né, que são alugados por temporada ou por final de semana, e que existem proprietários que deixam lá, né, essa informação. Alugamos por temporada, alugamos por um final de semana, mas não aceitamos pet, né, naquele apartamento, não do condomínio lá ali dos flats. Mas o proprietário que está ali alugando, ele não aceita, né, ali o pet, aí, né, gera toda essa confusão. Doutora Patrícia, qual a dica hoje, né, imprescindível que a gente poderia dar para quem está assistindo a gente, que está aí para alugar um imóvel, seja comercial, seja residencial, na hora de colocar ali a assinatura no papel? O que é que ele tem que olhar com mais cuidado e com mais zelo para não realmente entrar na cilada? Tanto a parte do locador quanto do locatário. Tem que deixar lá estipulado qual vai ser o prazo de vigência. Não deixar um contrato em aberto, você está colocando ele por tempo indeterminado. Então, o prazo de vigência, qual vai ser a forma de reajuste, né? Nós temos índices que podem variar e como as pessoas também podem negociar, olha, o reajuste pode seguir por tal índice, mas o máximo vai ser até 10%. Então, isso daí você tem como pegar e deixar registrado no contrato. Né? Outra questão é sobre a garantia. Se vai ser um fiador, se for um fiador, tem que ver se ele é casado. Se ele for casado, tem que ter a anuência do cônjuge. Então, tudo isso precisa ser muito bem amarrado para que você não tenha, de fato, depois um problema maior, porque o problema vem depois. Né?
E as pessoas precisam ter essa noção de que o ideal é decidir se você vai gerir de fato esse contrato, se vai ser a pessoa mesmo que está alocando que vai fazer a gestão, se vai ser uma imobiliária, se vai ser um advogado. Então, quem é que vai estar fazendo essa gestão? Porque não adianta você alocar e deixar lá sem acompanhar, né? Eu tenho muitos clientes que chegam depois, estão lá com uma dívida de IPTU, porque o locatário não pagou o IPTU, já tem 2, 3 anos e está lá, já recebe uma ação de execução fiscal. E aí, por quê? Porque ele também negligenciou no momento em que ele não acompanhou se estavam sendo pagos, de fato, essas taxas mês a mês. Então, tudo isso precisa ser considerado no momento da alocação. Maravilha. A gente tem uma situação muito, né, característica da nossa cidade, que é quando chega o verão, principalmente o carnaval, que vários apartamentos, principalmente no circuito do carnaval, né, circuito Barrondina, circuito do centro, entram, né, em processo de aluguel, né, para receber turistas, visitantes e tal. E sempre tem, né, aquela informação, estamos alugando apartamento, 2 quartos, tal, não sei o quê, e a capacidade para, sei lá, 7 pessoas. Chega na hora, o apartamento tem mais do que 7 pessoas. Temos 10, tem 15 pessoas, né? O proprietário, ele pode fazer aí o descontrato, né, com a pessoa que assinou aí o acordo de aluguel? Sim, porque assim, foi colocado cláusulas, né? Quando você faz um contrato, coloca cláusulas ali, que o limite é de tantas pessoas, até mesmo para uma segurança, né? Porque dentro de um ambiente, né, se você está num apartamento, a circulação de pessoas ali depende a capacidade, né, da metragem daquilo dali para que tenha, de fato, segurança. Então, sim, ele pode, de fato, fazer uma rescisão, como pode ter multas por esse excesso, porque às vezes você não consegue lá naquele momento fazer, e aí você pode botar uma multa em relação a isso daí. Ok. Minha gente, nós estamos hoje aqui falando sobre direito imobiliário, né? Nós pegamos o gancho da influência que fez uma reforma em um apartamento alugado e depois se arrependeu, né, amargamente, porque foi solicitada, né, que ela se retirasse do imóvel, né, pelo proprietário. E nós estamos aqui, começando com a doutora Patrícia, advogada, para falar um pouquinho do que é certo, do que é errado e alertar vocês de como proceder na hora de assinar aí o contrato, né, de aluguel. E a gente continua com a nossa conversa com a advogada Patrícia Gadrim, tá, sobre direito imobiliário. Ô, doutora, seguinte, a gente viu ali no vídeo que a influenciadora reclamou, disse que algumas fiações, né, estavam colocando em risco, não estavam com a estrutura do apartamento, e isso pode até colocar em risco a vida de quem está morando ali. Nesse caso, como o dela, ela pode ser processada pelo dono do apartamento, mesmo se a estrutura do apartamento estiver colocando em risco a vida do morador? Sim, quando a gente fala de segurança, né, é das questões básicas quando a gente fala da parte condominial em si, principalmente que estava num apartamento que não envolve só aquela unidade, envolve toda aquela coletividade. Então, a gente tem essa questão, né, da segurança. Então, quando você faz uma obra, você tem que ter um engenheiro que vai estar ali responsável, que vai assinar, um engenheiro, um arquiteto, alguém que vai ser o responsável técnico pelaquela obra, né, e você tem que primar pela segurança. Quando você faz uma obra dentro de uma unidade, né, de um apartamento, dentro de uma unidade condominial, você precisa passar aquele projeto antes para o síndico, para que ele aprove, né? Então, pode ser que o condomínio tenha, de fato, ali assessoria também de um engenheiro para poder avaliar se o que está sendo, de fato, ali colocado não gera nenhum risco para aquela coletividade, né? Se está dentro da capacidade técnica do empreendimento. Então, tudo isso são questões que precisam, de fato, ser levadas com critério. E se isso gerar um prejuízo, né, um dano, tanto para ele, que ele pode receber uma multa do condomínio, pode receber um processo até mesmo do condomínio em relação a isso. Isso pode, sim, vir a reverberar, né, em um outro processo contra a pessoa que locou o imóvel, né, porque existe ali uma culpa, né, uma situação que ela assumiu o risco no momento que fez uma obra e que gerou alguma situação de risco para toda aquela coletividade. Então, a gente tem que primar pela segurança, sim. Pronto. Você está falando aí, doutora, em relação a condomínios, né? E aí eu quero saber o seguinte, nos condomínios, tá? A gente vê que, em especial nos condomínios de luxo, que as casas são todas padrão, né? E muitos deles exigem, inclusive, olha, as cortinas têm que ser de tal cor, todas elas não podem sair deste tom. As casas só podem ser pintadas com essa tonalidade. E aí vem várias outras questões. E aí eu quero saber, por exemplo, em relação ao convívio em si, eu moro numa casa e o meu vizinho, por exemplo,
não está limpando a piscina, isso está me incomodando, sendo que é a casa dele que está lá suja, mas está do meu lado. Não coloco lixo na hora certa, coloco o lixo na hora errada. Eu, como proprietário, morador do condomínio, eu posso assinar, tem as multas do condomínio, mas além das multas, né, as restrições do condomínio, eu posso entrar na justiça porque o vizinho está tirando o meu sossego, digamos assim. Olha, a gente vai seguir aí, saindo um pouco do direito condominial em si, mas indo para um direito de vizinhança. Né? No momento em que assim, a piscina está ali, não está sendo feita a limpeza de forma adequada e está gerando algum risco, né, para você, em risco à saúde, sim, você pode estar, né, se o condomínio, tanto pode estar acionando o próprio condomínio, dependendo da situação, se você está dentro do ambiente condominial, para que ele faça de fato aquela, né, aquela ação. Se ele não fizer, você pode acionar as duas partes, tanto a justiça acionar as duas partes. Como você pode também tentar notificar, eu gosto muito da tentativa antes da gente tentar pela extrajudicial, para que a gente não vá diretamente chegar a um processo judicial, porque o nosso judiciário, a gente tem uma demora, uma demanda muito grande. Então, às vezes a gente consegue resolver isso de forma, uma notificação extrajudicial, né, tentar uma mediação para que as coisas sejam de fato resolvidas. Mas tem vezes que a gente foge a isso daí e que a gente tem que ir, de fato, para a justiça. Pronto. Agora, voltando, tá, ao vídeo que a gente mostrou aqui, né, no começo do programa, que é da influencer, que, na verdade, fez toda a reforma e depois teve que sair. No caso de ser feita a reforma sem o consentimento, tá, do dono do apartamento, do proprietário, ele pode pedir uma multa, além de obrigar a pessoa que está morando a retornar à planta original, digamos assim, e ainda por cima colocar essa multa? Sim, isso você pode estar ajustando, né, no contrato, né, todas essas cláusulas. Inclusive, assim, tem reformas que você tem que entregar, depois, assim, você pode fazer se você fez com consentimento ou não do proprietário, isso vai depender muito. Se você fez com consentimento, ele está ciente e se for estipulado que você vai indenizar ou não sobre aquilo dali, né, olha, eu vou investir isso aqui, mas a gente vai abater do aluguel, isso pode ser negociado entre as partes. Agora, tem vezes que a pessoa faz lá, por exemplo, não tinha piscina dentro do imóvel, ele vai e constrói uma piscina. Era necessário? Não era. Era uma coisa que ele fez porque ele quis. Então, não tem dever de indenização daquilo dali. E pode ser que a pessoa diga, eu não quero essa piscina daí, você vai ter que voltar o meu imóvel para o estado que estava antes. E aí você entra com uma ação de obrigação de fazer em relação àquilo dali, que vai ter várias outras situações, né, decorrentes pelo aquele dano que foi criado, porque ele não queria aquilo dali no imóvel dele. Nós estamos falando de patrimônio, a gente não está falando de uma coisa simples. Quando você interfere, por exemplo, construir uma piscina, se não for bem calculado aquilo dali, pode interferir até na estrutura da própria casa. Né? Ela até, assim, na reportagem falou que ela colocou uma piscina inflável na varanda. E quando foi esvaziar, mudou tudo. Inundou tudo. Recebeu multa do condomínio por causa disso. Então, assim, isso daí gerou um prejuízo. Né? Então, ela estava usando de forma indevida aquilo dali, foi autorizado. A capacidade daquele imóvel, de fato, tinha capacidade para estar com aquele peso naquele local. Né? Tudo isso interfere na segurança. Quando o morador, na verdade, que está alugando o prédio, a casa que seja, quando ele faz benfeitorias, né, para o imóvel, e o dono depois gosta de tudo aquilo que foi feito, ele é obrigado a repor na hora que eu entrego. No caso dela, né, por mais que ele tenha sido avisado e foi benéfico para o imóvel, quando ele sai, ele pode abater de tudo aquilo que ele fez? É isso, depende do tipo da benfeitoria que a gente está tratando. Tem uma janela que mudou. Uma benfeitoria que ela é necessária, que se você não fizer aquilo dali, torna um ambiente, né, assim, vai interferir na segurança, na moradia em si, na parte habitacional mesmo, de você estar ali transitando, de estar vivendo naquele ambiente, ela pode ser indenizada. Você vai ter, a pessoa, na hora que ela faz, ela tem o direito de retenção do imóvel até que seja indenizado por aquilo dali. Agora, se foi uma benfeitoria voluntária que não tem, de fato, aquela necessidade, né? Você colocou ali, por exemplo, você botou um forro de gesso. Por mais que tenha ficado lindo, não era. Então, tanto ele pode
reter, ficar com aquilo dali sem pagar nenhum tipo de indenização, como ele pode dizer que quer que volte ao estado normal, porque não vai ser interessante para ele aquilo dali. Então, tudo isso tem que ser analisado caso a caso, né? Ver entre as partes o que foi acordado. Se foi acordado previamente num contrato, melhor. Se não foi, aí pode virar, de fato, um problema posterior, uma briga até judicial. Pronto, então você que está acompanhando aqui o programa Universo, fica ligado na hora que você for alugar um imóvel, em tudo que você tem direito e tudo que você, né, é obrigado a passar. Então, a gente aqui, na verdade, alerta para você que está querendo alugar um imóvel, você que esteja procurando, ou você que seja proprietário, esteja querendo também locar, fique ligado. Tá? Porque no momento que você for entregar, o que você for pegar, seria interessante até bater fotos, né? De tudo, do antes, ó, estou pegando aqui, entrando nesse imóvel, é o estado que está, para que depois, anos depois, quando você for devolver, você tiver isso, você ter isso aqui, ó, tudo já comprovado. Isso, Léo. Quero agradecer também a doutora Patrícia aqui pela participação, muito obrigado, viu? Qual a sua rede social, doutora? Patrícia.gradim. Pronto, e a gente vai ficando por aqui, tá? Desejando uma semana abençoada a todos vocês.